papas na língua, com o professor Dionísio da Silva. O Morro do Gigante, da advogada e professora Maria Carolina Nantes, é um livro a ser lido por crianças de todas as idades. Uma menina e sua história no deslumbrante cenário do Pantanal sul-mato-grossense. Tem nem roupa, nem gravata borboleta para este encontro, porque hoje é quinta-feira, é dia de encontro com ele, o professor para chamar de nosso Dionísio da Silva. Professor, muito bom dia. Bom dia, querido dono. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Este é um professor. Os outros são outros 500, são outros 500. Professor Dionísio, agora são outros 500. E o senhor, quando aparece, joga todos os outros no ostracismo, professor. A palavra ostracismo. De onde vem, antes de falarmos dos outros 500? Bom dia. Bom dia, não jogo ninguém no ostracismo, imagina, quero abrir portas, trazer luz, né? Outro dia li uma bobagem sobre aluno na internet, nessa etimologia que o senhor leu? falsa, sabe, Agatha? Falaram assim, aluno é o que não tem luz, o A é negativo, é um negócio impressionante. Aluno é aquele que está sendo alimentado e educado, essa é a etimologia da palavra. Já que o senhor falou de luz, antes de fazer observação sobre o ostracismo, e a nossa Agatha Bedel Meirelles vai nos dar bastante tempo hoje, é ruim, hein? Só que não, hashtag. Esse verbo é tão lindo, né? Quando a mulher dá à luz o bebê. Ela dá à luz com crase porque é como se ela oferecesse o bebê à luz. Lindo isso, né, Bonito, professor? Bonito, né? Assim como tem gente que põe crase onde não pode ter de jeito nenhum, tem aqueles que tiram essa aí, não é? E essa é indispensável, senão a pessoa nem nasce, não é? É impressionante, tira a crase e faz um aborto, assim, num só lance. Olha, mas os outros 500 têm uma história muito curiosa. Essa origem está documentada pelo Cervantes, pelo Antônio José da Silva, o judeu, que é um escritor importantíssimo brasileiro, que foi executado em Lisboa, no Garrote Vil, nos tempos da Inquisição, século XVIII. Enquanto uma peça dele estava em cartaz, porque não estavam proibindo a peça, eram perseguindo a pessoa, antissemitismo na dura, né? Que, aliás, voltou, né? Essa onda antissemita. Sim. Então, os outros 500 essa expressão está documentada no Antônio José da Silva, no Cervantes e tal, e que dizia o seguinte: os políticos, assim, a classe que manda, não é? A nobreza, quando sempre mandou, criou uma série de impostos, até aí nenhuma novidade, né, dona? Quem está em cima criar Zero, a super atual, professor. Para que os que estão embaixo paguem, para eles viverem numa boa. E daí, então, quando ele era ofendido na rua, havia quando esse nobre era ofendido na rua, esse poderoso, o ofensor tinha que pagar 500 soldos de multa. E o sujeito o cara que ofendeu, se aproveitando que já tinha sido multado, ofendia de novo. Daí disseram, não, agora são outros 500. Quando a segunda ofensa, mais 500 soldos, que era uma moeda forte. Difícil de pagar essa multa. E de acordo com a posição do fidalgo, podia ser 300. Os mais importantes, a multa era, para os mais importantes, a multa era de 500. Então, outros 500 veio para a língua portuguesa como uma expressão assim, agora é outra coisa, aquela ofensa já foi, essa é uma nova ofensa. Só que em vez de ofensa, pode ser qualquer assunto. Outros 500. São outros 500, agora é outra coisa. Tem uma outra. frase assim, muito clássica da língua portuguesa que é: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu adoro. Eu adoro essa frase. Uma coisa é uma coisa. Óbvio, né? Outra coisa é outra coisa. A gente às vezes tem que deixar O óbvio claro... precisa ser dito, né, professor? Óbvio. Exatamente. Olha que... O senhor viu que fonte de conhecimento a Agatha... É impressionante. Eu adoro a intuição da Agatha. Eu fico impressionado. É muito intuitiva. Não, e o Nelson Rodrigues tem uma expressão maravilhosa, né? O óbvio ululante. Quer dizer, a coisa está gritando ali, está ululando, não é? Professor, óbvio que a gente tem um vídeo maravilhoso Olha, para exibir, né? Claro. Deixa eu te então. dizer, nós vamos de novo, como a gente já tinha programado, né? Esse ano vai ter uma coluna sempre com um perfil diferente. Eu venho aqui porque o dono é um sedutor, né, Agatha? Não é? É um sedutor. Cuidado, professor, Ele tem seduz uma a lábia. professora. Até o Zé do Zap, ele Só seduz, nada, né? professor. Fazer um monte de coisa. A escritora e advogada Maria Carlota, que é professora,
Aproveito para dizer que a palavra do ano de um dicionário referencial no mundo português foi professor. E foi no ano que nós fizemos a palavra professor aqui. Bacana. Fizemos aula, fizemos professor, lembra, Agatha? Fizemos aluno, e foi a palavra do ano, como em outros anos foi guerra e tal. Os dicionários da Porto Editora esse ano elegeram professor, é votação pública. E então ela fez Eu ia votar também para professor, né? Lindo, é nobre. Eu sou filho de professora, então eu sou suspeito para falar. Eu sou neta de professora. Então, e amiga de um professor. É isso. Com a honra de toda semana. Para chamar de nosso. Esse que o Vinícius Outros me deu 500, de graça. outro patamar. Esse lema que o Vinícius me deu de graça, esse bordão, eu vou adotar, colocar numa moldura, pedir a assinatura isso, dele. professor. Então, sem mais delongas, não é? Vamos ouvi-la? Vambora. E vê-la, não é? Isso. Olá, ouvintes da Band News, eu sou Maria Carlota, escritora, e todos os dias eu fico aqui parada, olhando através da janela do meu escritório. É gente chegando, gente partindo, gente que não sabe sequer para onde vai. É a correria do dia a dia. E eu estou aqui. De mim, faz tempo ninguém tem notícia. De mim, faz tempo ninguém quer saber. Eu fui relegada ao ostracismo de ser simplesmente Maria. E aí, professor, nos dias de hoje, é possível viver no ostracismo? Pergunta difícil, hein, professor? Existe ostracismo na era da hiperexposição, da supertransparência, onde nós vivemos nesse grande Big Brother o tempo todo? Existe ostracismo? Belíssima pergunta, professor. Bela provocação. Gostou da pergunta, muito né? boa. Na mosca. Foi na mosca, a mosca lá do alvo. Olha, isso os jornalistas sabem mais do que eu, e melhor, porque estão com todas as notícias todos os dias assim, claramente na lata, né? Mas a pior punição, por exemplo, para um político que precisa aparecer, para quem não é visto, não é lembrado, ao menos num velório, que o escritor Plínio Cabral dizia, eu não vou em velório porque quem não é visto não é lembrado, né? É que é uma punição ele não aparecer. Então existe como pena. Esse ano haverá eleições municipais. O cara que não aparecer, sem mídia hoje, ninguém é conhecido, né? Sejam alternativas, sejam redes sociais, mas ninguém é... A mídia faz falta, sobretudo para essas figuras, então é possível. Mas nós vamos falar aqui de um viés muito importante, a Agatha, eu acho que tem uma ilustraçãozinha, não sei se dá para lançar, de como era votado o banimento, que o ostracismo é sinônimo de banimento, né? E no Brasil era de desterro, degredo, o Brasil começou com degredado, com gente posta no ostracismo, escrevia lá, numa casquinha, num pedacinho de argila em forma de ostra e tal, o nome do sujeito a ser banido por 10 anos do convívio, entrava em ostracismo. Como se você ficar sem noticiar essa pessoa, ela entra no ostracismo sim. Então existe ostracismo. A resposta é, existe ostracismo. E agora, por que tem esse nome? Porque os primeiros votos para a pessoa ser condenada ao ostracismo eram nessa argila. A imagem forma, tá olha lá, ó. Inclusive pode ver que está o nome do Temístocles lá, ó, para ser votado, para ser banido, porque ele ganhou a Batalha de Salamina decisiva, isso é século V a.C., e mesmo assim, depois ele se refugiou entre os guerreiros, entre os persas que ele derrotara, porque eles gostavam de saber o competente, acolhiam o competente. E de lá, depois, a história diz que ele se recusou a atacar de novo a Grécia, né? Porque ele não queria atacar o país dele, mesmo posto no ostracismo, mesmo banido. É um banho. Aula de história, aula de português. Um banho. É isso aí, joga nas 11, professor. Não naveguei na maionese. Não. Também se navegar tudo bem, maionese é maravilhoso, professor. Maionese é boa, é gostoso a beça. Se misturar ketchup, fica aquele molhinho rosé. Professor, agora eu que tô navegando na maionese. Um beijo pra você, semana que vem tem mais. Querido. Obrigado Volta sempre, professor, que a gente adora o senhor aqui. Vinícius, sempre voltarei. E olha só, a despedida mesmo é a seguinte, tem que ter aquele fechinho, né? Hoje o nosso Bedel foi tolerante. É verdade? High five aqui, professor. Não High five. precisa High five, professor. Vocês vão ver semana que vem. Um beijo. Beijo.